Olá a todas e todos, bem-vindos ao Café Expresso, uma versão mais rápida e curtinha do podcast Café Consciência do CBioClima. Vamos lá? Hoje nós estamos aqui com o pesquisador Dr. Giovanni Barros. Giovanni é engenheiro agrônomo pela Exalc, com mestrado em Agricultura e Ambiente pela Universidade Federal de Alagoas e doutorado em Ciências pela Exalc, da USP. Atualmente, ele faz seu pós-doutorado pelo Instituto de Biociências aqui da Unesp de Rio Claro, e o Giovanni é associado também ao CBioClima. Ele tem interesse em entender as áreas de ecotoxicologia e conservação de abelhas. E o Giovanni também confessou aqui pra gente que adora um exercício físico, caminhar, fazer trilha. Giovanni, seja bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado. A gente que agradece, Giovanni. Você estuda como as mudanças no ambiente e a utilização de agrotóxicos influenciam no intestino das abelhas. Você podia nos dizer por que é importante estudar o intestino das abelhas? Sim, o intestino das abelhas, ele funciona como um termômetro, né, do organismo, se a saúde das abelhas vai bem, e estudar esses intestinos, né, o microbiota, as bactérias que convivem ali, nos dão sinais se o ambiente ele vai bem, porque se o ambiente muda, quer seja pela exposição das abelhas a agrotóxicos, a poluentes, a mudança da vegetação, por exemplo, por agroecossistema ou outro tipo de plantio, a tendência de que esses micro-organismos também mudem em função da alimentação das abelhas. Então, nas nossas áreas aqui, Giovanni, né, próximo aqui da nossa região, como que tá o intestino das abelhas? O que vocês têm encontrado? Olha, é muito difícil dizer como que tá, né? Porque, como eu falei, varia em função do agroecossistema. Então, se o sistema ele está muito antropizado, oferece poucos recursos de flora, né, de alimentação para as abelhas, então provavelmente esses recursos vão limitar ou diminuir os micro-organismos que são essenciais para essas abelhas. Mas se o ambiente ele tem uma flora diversificada, que oferece recursos de boa qualidade, né, em diversidade para as abelhas, vai indicar que vai ter uma flora intestinal ou micro-organismos que são saudáveis, que trazem, porventura, benefícios para essas abelhas. Então, quer dizer que se eu tenho uma área com floresta nativa, por exemplo, e essa área é convertida numa agrofloresta, né, essas florestas produtivas, enfim, vai ter uma mudança significativa nessa microbiota intestinal das abelhas? Olha, depende. Porque na floresta em si, as abelhas elas têm todos os recursos, têm uma diversidade de flora imensa ali, que elas podem buscar os seus recursos livremente. Qualquer mudança, seja por agrofloresta ou qualquer tipo de cultivo, né, que seja mais intensivo, como monocultivos, é uma tendência de mudar sim. Principalmente quando a gente leva em consideração a mudança na diversidade de flora, né, que é o recurso principal das abelhas. Mas se a agrofloresta ela é bem planejada, se você oferece nessa agrofloresta uma diversidade de flores em qualidade também para as abelhas, ela vai ter uma microbiota saudável. Porventura, se a flora ela é simplificada, como em monocultivos, que você tem uma simplificação do sistema, né, um tipo só de plantio, então você vai oferecer uma flora simples. Então, aí vai diminuir em recurso, né, que vai ter poucos recursos para elas coletarem, né, como alimento, e também Uma microbiota mais microbiota mais pobre, exatamente. Elas funcionam então como indicadores de ambiente? Pode-se dizer isso com uma visão mais macro da saúde do ambiente? Sim, e isso é muito importante de ser estudado, porque veja bem, como eu falei, elas vão buscar os recursos, né? Então, seja pólen, néctar, agrotóxicos, poluentes, micro-organismos que estão ali no sistema, vai indicar e vai refletir o ambiente que elas convivem, né? Por exemplo, na floresta ela tem tudo isso, até água também que elas vão buscar, então elas interagem com todos os recursos que estão nesse ambiente. Então, porventura, se muda esse sistema para um sistema mais simples,
ou se elas estão expostas a umas condições de poluição, de agrotóxico intensiva, então também vai refletir nesse ambiente que ela convive. Então, obviamente que a flora intestinal vai mudar e isso vai nos dar um indicativo de que algo não vai bem nesse ambiente. Vocês têm alguma espécie específica de abelha que você trabalha para estudar isso ou são várias? A gente está utilizando o Apis mellifera, né, que é a abelha melífera como modelo, e 3 abelhas sem ferrão, que é a mandaguari preta, a jataí e a mandaçaia. Ah, que legal. E mesmo entre elas tem diferença? Você consegue ver as diferenças da microbiota? Sim, existem, porque as bactérias, né, entre as abelhas elas variam, né, mas alguns grupos têm funções parecidas, que são grupos que elas compartilham entre si, tá? E a gente sugere que esses grupos eles têm funções importantes que atuam na sobrevivência, na regulação da imunidade das abelhas. Tá. Ah, que legal. E, Giovanni, quais são as próximas etapas do seu projeto hoje? Bom, toda a parte de laboratório já foi feita, né, ano passado, a parte de exposição das abelhas aos agrotóxicos. A gente fez também uma parte de campo, que foi no município de São Sebastião da Grama, em cultivos de café. E esse ano a gente vai voltar de novo na florada, né, para coletar abelhas que são expostas a essa condição de florada, né, ao agroecossistema real, que daí tem uma condição de exposição ao agroecossistema. E levando em consideração também uma área que é menos impactada como uma floresta nativa de Mata Atlântica, que é o caso da gente fez coletas também nessas áreas. Então esse ano a gente volta na época da florada também para fazer coletas, né, dessas abelhas. E vamos estudar, né, essa microbiota intestinal e tirar, né, esses resultados, aumentar a robustez de dados que essas análises vão nos dar com relação à quantidade e à abundância de bactérias que vão estar associadas a essas abelhas. Tem bastante trabalho ainda. Tem bastante trabalho, sim. E é interessante como a gente consegue ligar com a agricultura, a importância das abelhas para a agricultura. Então, elas têm uma importância de renda, né, de meio ambiente. Então, parabéns pelo trabalho. Ah, obrigado. E você está participando você está vinculado a vários laboratórios aqui na Unesp, você podia, deixar o contato dos laboratórios para quem tiver interesse na sua pesquisa? Sim, é um trabalho muito grande, né, então a gente tem colaborações, né, atualmente eu estou no laboratório de ecotoxicologia e conservação de abelhas lá, com o Dr. Malaspina, com o Dr. Maurício Batti, né, no laboratório de evolução molecular, Que já esteve aqui. também com a doutora Milene Ferro, do laboratório de bioinformática. Todas as análises aí de bioinformática tem dado um grande suporte. Bem interdisciplinar, isso é super legal, né? É que soma muito também, né, agrega resultados e aumenta a qualidade aí dos nossos frutos. Muita gente boa pesquisando. Maravilha, Giovanni. Nós gostaríamos de te agradecer demais pela participação aqui no Café Expresso. Você quer comentar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo o convite de vocês para participar e deixar essa mensagem aí dos nossos projetos de pesquisa. Super legais. E obrigada aos ouvintes por ouvirem o Café Expresso. Nos acompanhe pela página do CBioclima, pelo YouTube e também pelo nosso Instagram, @CBioclima. Sai episódio novo toda terça-feira do mês. O roteiro, criação de pauta e a apresentação é feito por mim e pela Gabriela Andrieta. A gravação é feita pelos estúdios da Unesp de Rio Claro e a edição de vídeo e áudio pelo Dudu Coladete. Até o próximo episódio. Até!